Você sabe analisar dados de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter usando Python? Nesse vídeo, nós vamos aprender a separar diferentes comunidades utilizando dados reais do Facebook com mais de 4.000 pessoas. Olá, eu sou o Carlos Freire e nesse vídeo eu vou te mostrar como construir diferentes redes em Python utilizando a biblioteca NetworkX e depois nós vamos construir uma rede com mais de 80.000 conexões usando dados do Facebook, dados reais. Então se inscreve aqui no canal para não perder vídeo toda semana e vamos nessa! Partindo para o nosso Jupyter Notebook, o primeiro passo do nosso projeto é instalar as bibliotecas necessárias. Nesse caso, eu vou utilizar todas através do instalador do pip para evitar problemas de compatibilidade com o Conda. Então, vamos instalar a biblioteca NetworkX através do comando pip install networkx e também o matplotlib através do comando pip install matplotlib. Vamos iniciar executando esses dois comandos. Aqui ele executou rapidamente, pois eu já tinha instalado no meu ambiente, mas vocês também vão perceber que essas operações são realizadas muito rápido. Depois nós vamos importar as bibliotecas do nosso projeto através do import networkx as nx e através do import matplotlib.pyplot as plt e também vamos importar a biblioteca do NumPy, import NumPy as np, que vai ser necessária para a gente manter o estado em toda a nossa visualização. Eu vou executar essa célula de importar as bibliotecas e nós vamos ver os conceitos básicos iniciais para a gente começar a fazer análises de redes usando Python. Em análise de redes, existem dois conceitos primordiais, que é o de vértices e o de arestas. Os vértices, eles vão ser os nós que vão representar as entidades da nossa rede. Nesse caso, nós podemos representar as pessoas através dos vértices, que vão ser as bolinhas das nossas redes. E as arestas vão ser a conexão entre esses vértices, então vão ser as linhas que fazem a conexão entre as pessoas. Vejam que nesse exemplo, eu criei dois vértices que vão representar o Enzo e a Valentina, e que eles dois, existe uma conexão de amizade, que vão ser uma aresta, e que vai ser representado por uma linha. No primeiro exemplo de rede que nós vamos criar, nós vamos utilizar redes simétricas para simular a relação de amizade do Facebook. Isso porque a relação de amigos do Facebook, ela forma uma rede simétrica, pois se Enzo é amigo de Valentina, então necessariamente Valentina é amiga de Enzo. Então nós vamos criar a nossa primeira rede de amigos do Facebook, através do comando nx.graph. Então aqui eu vou salvar o retorno no objeto g_fb, que vai armazenar inicialmente a minha rede vazia, e nós vamos adicionar 4 conexões a essa rede. Nesse caso nós vamos utilizar o método add_add, partindo da minha rede inicialmente criada. Então nós vamos pegar o g_fb e adicionar que Maria tem conexão com João. Posteriormente, nós vamos adicionar que João tem conexão com Enzo, depois Enzo com Maria e também Maria com Valentina. Então, perceba que eu não precisei criar diretamente os vértices, eu posso criar diretamente as arestas, que são as conexões, e a minha biblioteca já entende que dentro daquele contexto, caso aquela entidade da conexão não exista, ele já cria um vértice e já cria a aresta. Eu vou executar a nossa célula de criação da rede e posteriormente nós vamos mostrar informações da nossa rede. Nós podemos fazer isso através do comando nx.info e passar como parâmetro a nossa rede que foi criada. Então perceba que aqui rapidamente algumas informações importantes. Nós temos o tipo da rede, que é um tipo graph comum. Nós vamos perceber depois, quando criar a rede do Instagram, que esse tipo ele define justamente essa relação que nós podemos ter na rede, se vai ser uma rede simétrica ou assimétrica. Nós também podemos ver informações como a quantidade de nós que nós temos na rede, então perceba que são 4, são justamente Maria, João, Enzo e Valentina, e também que nós temos 4 conexões, que foram as 4 conexões que nós iniciamos na nossa célula de criação da rede. E também nós podemos ter a informação da quantidade de conexões médias, nesse caso são 2. Então, em média, os elementos da nossa rede possuem 2 conexões. Para mostrar a nossa rede, eu vou executar a nossa célula para a gente visualizar e depois eu vou mostrar para vocês o que significa cada parâmetro. Nós podemos ver justamente aquela conexão que nós criamos lá em cima. Então, Maria ela tem relação com Valentina, Valentina não tem relação dentro da nossa rede
nem com Enzo e nem com João, porém Maria possui relação tanto com Enzo como João, e João possui relação com Enzo. Então, essa relação nós podemos entender como uma relação de amizade, então ela é uma relação bidirecional. Então, se Valentina é amiga de Maria, necessariamente Maria é amiga de Valentina. E para construir essa visualização, nós podemos utilizar o Matplotlib. Eu vou primeiro criar uma figura de Matplotlib, passando como parâmetros o tamanho da minha figura. Vou dizer que não quero que mostre nem os eixos x e y. Nós vamos utilizar o NumPy random.seed para definir uma seed de aleatoriedade. Então, dessa forma, quando a gente executar o nosso gráfico, ele sempre vai estar na mesma posição. Os nós vamos sempre estar na mesma posição. E também, para isso, nós temos que utilizar o nx.spring_layout para definir um layout padrão. E nós vamos passar como parâmetro a nossa rede. E eu vou salvar essas posições na minha variável position, que nós vamos utilizar tanto nessa rede como na rede posterior do Instagram. E para desenhar a nossa rede, nós vamos utilizar o método drawNetworkX, passando como parâmetro a nossa variável da rede, g_fb, as posições que nós definimos aqui em cima, a cor do nó, que vai ser vermelha nesse caso, vocês podem trocar caso vocês queiram, e o font size como 18, que vai ser o tamanho da fonte que nós vamos printar partindo dos valores das entidades. Nesse caso é o nome das pessoas. Saindo das redes simétricas, em que a relação é bidirecional, a próxima rede que nós vamos ver são as redes assimétricas. Nesse caso, nós podemos citar justamente a rede do Instagram, que, por exemplo, nós vamos criar redes de seguidores, em que, nesse caso, a nossa rede Enzo pode seguir Valentina, porém Valentina pode seguir Enzo ou não. Então, nenhuma entidade tem a obrigação de ter relação com a outra. Nós podemos ter uma relação unidirecional. Nesse caso, para criar a nossa rede do Instagram, nós vamos, diferente do exemplo anterior, utilizar o método DI_graph, ou seja, de Directed Graph. Vou salvar o retorno desse método na minha variável g_in de Instagram, e nós vamos novamente adicionar as arestas do nosso grafo da mesma forma que nós fizemos no primeiro exemplo. Vou adicionar Maria com João, João com Enzo, Enzo com Maria, Maria com Valentina. E agora, como a minha rede ela é unidirecional, eu vou adicionar Maria, Valentina e também de Valentina para Maria. Vou fazer essa adição para a gente ver o comportamento que a nossa rede vai ter. Então, vou executar a célula para criar a nossa rede. Vamos novamente mostrar as informações da nossa rede. Então, percebam que agora nós temos 4 nós, igual anteriormente, que vão representar as pessoas da nossa rede. E nós vamos ter 5 arestas, ou seja, nós vamos ter 5 conexões, que eu adicionei uma nova conexão. Nós temos uma conexão de Maria para Valentina e outra conexão diferente que vai representar de Valentina para Maria. Então, agora veja que também o degree houve um decréscimo, já que a relação não é mais bidirecional. Então, eu posso seguir uma pessoa, mas ela não pode me seguir. Então, dessa forma, eu vou ter menos conexões, dada a rede que nós criamos agora. Vou mostrar a nossa rede. Então, perceba que na nossa rede, nós agora vamos ter as setinhas que vão representar a relação de quem está conectado com quem. Nesse caso, o Enzo ele está seguindo Maria, Maria está seguindo João, João está seguindo Enzo. Aqui ficou um pouco ruim de ver por conta do nome, e que tanto Valentina como Maria, uma segue a outra, de acordo com o que nós definimos aqui em cima. Então, rapidamente, nós criamos já 2 redes completamente diferentes, uma que representou entidades do Facebook em relação à amizade, e outra rede que representou relações do Instagram de seguidores, em que uma é uma rede simétrica e outra é uma rede assimétrica. Agora vamos ver algumas métricas básicas que nós podemos utilizar e tirar dentro dessas estruturas de redes que nós criamos. Primeiro, qual a pessoa que tem mais seguidores? Ou qual a pessoa que tem mais amigos? Nós podemos facilmente identificar essa informação através do método degreeCentrality. Então, vou chamar a minha biblioteca NetworkX, nx.degreeCentrality, e vou passar o meu grafo do Instagram que nós criamos agora. Vou executar a célula. Então, percebam que Maria é a pessoa que tem mais seguidores em relação a João, Enzo e Valentina, de acordo com o grau de centralidade. E nós também podemos fazer o mesmo teste para a rede do Facebook. Vou passar aqui FB. E novamente Maria vai ter também mais conexões em relação a João, Enzo e Valentina. Então, utilizando a biblioteca do NetworkX, nós vamos ter uma quantidade imensa de funções prontas para trabalhar com grafos de relação, tanto de pessoas como entidades que podem ser representadas através de conexões. O próximo método que nós vamos ver é calcular o menor caminho entre 2 pessoas dentro da nossa rede.
Nós podemos fazer isso rapidamente utilizando o networkx.shortestpath. Nesse caso, eu vou passar como parâmetro a minha rede, nesse caso eu vou usar a rede do Instagram, e vou verificar se eu consigo, quais os caminhos que eu tenho que percorrer dentro da minha rede para chegar de João até Valentina. Então, voltando ao exemplo, lembrando que João segue Enzo, Enzo segue Maria e Maria segue Valentina e vice-versa. Então, vamos calcular o shortest path entre as duas entidades e percebemos justamente o caminho vai de João para Enzo, depois para Maria e depois para Valentina. Então, voltando para o nosso exemplo, João vai para Enzo, que segue Maria e depois Maria segue Valentina. Então, seguindo esses caminhos, nós podemos chegar de João até Valentina. E se eu trocar para o gráfico do Facebook, o que é que nós vamos perceber? Então, perceba que o caminho reduziu, porque o gráfico do Facebook era um gráfico não direcionado. Então, eu consigo chegar de João até Valentina, passando apenas por Maria. Voltando lá no gráfico do Facebook, nós realmente podemos ver que partindo de João, como não tem essa relação de direção, nós podemos ir para Maria e depois já ir direto para Valentina. Então perceba que rapidamente, com uma linha de código, nós conseguimos calcular diferentes relações entre essas entidades e também utilizar funções já prontas que vão facilitar a análise da minha rede. Partindo dos exemplos básicos que nós vimos agora, ou seja, nós já aprendemos a calcular redes do Facebook, nós já aprendemos a calcular redes do Instagram, a criar essas redes, a adicionar arestas. Nós vamos agora ver um exemplo real utilizando os dados do Facebook. Vocês vão ver que esse exemplo está muito legal. Primeiro, nós vamos utilizar um conjunto de dados de lista de amigos do Facebook. Esses dados eles foram coletados a partir de participantes de uma pesquisa através do aplicativo do próprio Facebook. Para carregar esses dados e visualizar, nós vamos utilizar o conjunto de dados que está disponível publicamente no site da Stanford. Vocês podem acessar através desse link, snap.stanford.edu/data/ego-facebook.html. Então, vou abrir aqui rapidamente o site para a gente ver. Aqui vocês podem ter acesso a todos os nós, nós vamos ter mais de 4.000 pessoas, nós vamos ter 88.000 arestas, ou seja, conexões entre essas pessoas. E também aqui vocês podem ver, aqui embaixo vocês conseguem baixar esses dados, que vão estar comprimidos e poder utilizar na análise de vocês também. Eu vou também deixar esses dados disponíveis aqui no link na descrição, então lá vocês podem acessar tanto o notebook como os dados e já fazer a análise de vocês e acompanhar a aula diretamente, beleza? Para iniciar o carregamento dos dados, então eu vou primeiro dar um pip install SciPy, que vai ser uma das bibliotecas que nós vamos utilizar por baixo de outras bibliotecas. Então você pode dar um pip install. Depois nós vamos começar carregando os dados através do comando nx, pronto, red_add_list, e eu vou passar o arquivo que vai ter justamente as conexões das minhas entidades, que nesse caso vão ser as pessoas, que vai estar nesse arquivo facebook_combined.txt. Nós vamos criar o grafo usando nx.graph, que é justamente aquele grafo em que a relação é bidirecional, ou seja, que é simétrica, e nós vamos dizer que o node type é do tipo int. Nós podemos observar essas informações se eu abrir o arquivo. Vamos abrir o arquivo que nós vamos ler. Aqui no arquivo, percebam que cada linha vai representar justamente uma conexão da nossa estrutura em grafo, em que cada número vai ser um ID que vai representar uma pessoa. Então aqui a pessoa 0 é amigo da pessoa 1, a pessoa 0 também é amigo da pessoa 2, e aqui nós vamos ter todas essas conexões, que são mais de 88.000, que nós podemos utilizar para criar a nossa rede. Então, voltando para o nosso código, eu vou utilizar esse comando para ler os dados e já criar diretamente a nossa rede, e vou salvar na variável g_fbzão. Para mostrar as informações na nossa rede, nós podemos utilizar novamente o nx.info, passando como parâmetro a nossa rede. Então, perceba que aqui nós já temos mais de 4.000 pessoas na nossa rede, que vão ser os nós. A nossa rede é do tipo graph, ou seja, é uma conexão simétrica, e que nós temos mais de 88.000 arestas. E que a média de conexões, ou seja, a média de amigos que cada pessoa da nossa rede tem, é 43. Vamos começar já mostrando essa rede no nosso notebook. Eu vou executar o comando e depois comentar o código. Aqui eu vou criar uma rede com tamanho, vou mostrar uma figura no tamanho maior, de 12 e 10, utilizando Matplotlib. E vou passar também um Spring Layout, igual nós fizemos anteriormente. E na hora de eu desenhar a minha rede, eu vou utilizar o nx.draw, passando como parâmetro a rede que nós acabamos de ler. Vou utilizar o node size como 20 para nós podemos ter uma visão geral desses nós, ou seja, vou reduzir o tamanho dos nós.
vou passar a posição como sendo o Spring Position, que nós criamos aqui em cima, só para manter a mesma posição. Caso vocês removam essa posição do Spring Position, vocês vão ver que sempre que executar o código, os nós vão estar em posições diferentes. E vou também utilizar o Node Color como sendo vermelho. Então aqui a nossa rede foi criada. Percebam que enquanto a rede estava sendo criada, eu estava explicando para vocês, porque como são muitas conexões, ele demora um pouco para criar a rede deste tamanho. E aqui podemos rapidamente identificar diferentes comunidades de acordo com as conexões que elas têm. Então percebam que aqui do lado esquerdo nós temos uma comunidade, do lado direito nós podemos identificar também diferentes comunidades, tanto no central nós também podemos ter diferentes comunidades, e aqui em cima nós também vamos ter uma comunidade pequena. Então, de acordo com as relações, nós percebemos que existe uma clusterização, ou seja, um agrupamento dessas pessoas em relação aos amigos, e que essas pessoas conseguem se conectar com outras comunidades a partir de pessoas específicas, que vão ser essas pessoas que estão entre as comunidades. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente consegue separar essas comunidades através de algoritmos de detecção de comunidades de maneira automática. Então, nós vamos ter cada grupo separadamente. Então, para isso, nós vamos primeiro instalar a biblioteca do Python Louvain. Nós vamos utilizar uma exclamação, pip install python-louvain. Eu vou executar aqui a célula. Aqui ele vai instalar para a gente. Se vocês quiserem ter acessado a documentação dessa biblioteca, vocês podem acessar esse link do python-louvain.readthedocs.io e dessa forma vocês vão ter mais informações sobre essa biblioteca. Para importar o nosso algoritmo de detecção de comunidades, eu vou utilizar from community import community louvain. Então vou executar, e para computar os grupos e detectar as comunidades, nós vamos utilizar a partir de community o método .bestPartition, e eu vou passar como atributo o meu grafo do Facebook, GFBzão. Então, vamos atribuir isso a partitions, e depois nós vamos transformar o retorno em uma lista, pegando apenas os valores. Eu vou executar aqui, para ele detectar as comunidades. Então, rapidamente o algoritmo já executou. Nós podemos ver o retorno partitions. Eu vou executar aqui embaixo. Então, aqui, para cada entidade, lembrando que o número representa uma pessoa, então o número 0 representa uma pessoa, o número 1 representa uma outra pessoa, e aqui ele detectou que todas essas pessoas, a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazem parte da comunidade 0, e se a gente for deslizando a janela para baixo, vocês vão perceber também que nós vamos ter outras comunidades, a partir da comunidade 2, comunidade 5, então o algoritmo já detectou a comunidade e salvou elas num dicionário, em que a chave vai ser o ID da pessoa e o valor vai ser a comunidade que ele detectou, que também é um valor numérico. E isso nós também já transformamos em uma lista, passando através do ponto values. Nós podemos ver, se eu mostrar o ponto values aqui, então aqui nós vamos ter uma lista somente com as comunidades que foram detectadas. Então, as pessoas iniciais todas são da comunidade 0, e posteriormente nós vamos ter também a presença de outras comunidades. Fechando essa célula, partindo para o nosso exemplo, nós vamos agora visualizar as comunidades que foram encontradas. Então, vou novamente inicializar o matplotlib, o figsize, para ficar figurando um tamanho maior, vou tirar os eixos e vou mostrar na nossa rede, passando como parâmetro tanto a posição, para ele manter a posição, vou passar o cmap, que vai ser um mapeamento das cores, vou passar o node colors como sendo os values, lembrando que os values é os grupos que foram detectados para cada nó da minha rede, para cada pessoa da minha rede. Vou passar o node size e também vou dizer que não quero os labels, porque caso eu deixe os labels, nós não vamos conseguir visualizar bem a nossa rede. Então aqui nós já temos os nossos grupos, as nossas comunidades identificadas em diferentes clusters. Então perceba que realmente, como nós fizemos uma análise lá em cima, todos esses dados da parte superior foram separados em um grupo, e os dados da parte inferior esquerdo também é um grupo totalmente diferente, porque realmente ali representa uma comunidade, ou seja, é uma comunidade de amigos que tem uma grande relação entre eles, e que para mim sair de uma comunidade para ir para outra, eu tenho que identificar esses nós que têm ligação tanto com um grupo como com o outro. Então, ótimo, agora eu já criei as minhas comunidades, eu consigo visualizar elas, mas e se eu quiser separar essas comunidades para mim poder avaliar outras features de cada pessoa e dessa forma detectar features em comuns da minha comunidade? Como é que eu posso fazer? Nós vamos continuar a nossa análise
e nós vamos ver como separar uma comunidade detectada através do algoritmo. Então, primeiro, nós vamos criar uma lista com todas as comunidades que foram detectadas pelo algoritmo, para eu saber a quantidade de comunidades que foram detectadas. Eu posso fazer isso criando um conjunto set, passando os meus values, lembrando que os values são a comunidade de cada pessoa, e criando um set, eu vou armazenar apenas os valores únicos, então eu vou saber quantas comunidades foram criadas, e vou salvar isso numa lista. Vamos executar a célula. Então perceba que aqui nós temos 16 comunidades, começando da comunidade 0, 1, 2, 3 até a 15, e lembrando que cada número desse vai identificar uma comunidade dentro dos meus dados. Agora, se eu quiser separar uma comunidade e mostrar apenas aquela comunidade, como eu posso fazer? Bom, nós vamos utilizar aqui esse seguinte código. Primeiro, eu vou definir o meu cluster ID, que vai ser a comunidade que nós queremos separar. Nesse exemplo, eu vou dizer que eu quero a comunidade 0, lembrando que nós temos essas opções de comunidade, do 0 até o 15, e vou fazer o seguinte. Para cada nó dentro da minha rede, dentro do meu gf.nodes, eu vou verificar se as partições, ou seja, lembrando que o partitions é um dicionário em que eu tenho a pessoa e a comunidade da pessoa, vou verificar se a partição daquela pessoa é igual ao meu cluster ID, que nesse caso vai ser o grupo 0, e se for positivo, eu vou retornar o meu nó. Caso contrário, eu vou para o próximo nó e aqui eu não vou ter nenhum retorno. Então, na variável cluster, nós vamos ter apenas as pessoas que fazem parte daquela comunidade. Vamos executar e ver como é que fica a variável cluster. Vou copiar aqui e ver na célula inferior. Então, aqui nós vamos ter uma lista com as pessoas que fazem parte da comunidade 0. E se eu alterar aqui em cima no meu cluster ID e colocar a comunidade 1 e executar novamente, nós vamos ver que a variável cluster agora vai ter outras pessoas que fazem parte da comunidade com o cluster ID 1, identificado através do algoritmo. Então, cada pessoa ela faz parte apenas de uma comunidade. Uma pessoa não faz parte de duas comunidades, dado o nosso exemplo de clusterização. Então, vou voltar aqui para o cluster ID 0, vou executar, vou apagar a minha célula cluster, e agora nós vamos criar um subgrafo do nosso GFBzão. Então, o que é um subgrafo? Um subgrafo, ele é uma entidade que vai representar uma porção do meu gráfico completo. Então, lembrando que o nosso gráfico completo é o GFBzão, que é aquela rede com todos os elementos do Facebook. E agora eu vou criar um subgrafo só com aquela comunidade, em que eu vou querer todos os nós que vai estar dentro do cluster. Lembrando que o cluster são justamente a numeração, os IDs de todos os nós que nós detectamos para a comunidade, nesse caso a comunidade 0. Vou salvar novamente na variável cluster e agora eu vou mostrar somente a variável cluster utilizando o nosso método draw networkx. Então aqui nós temos apenas a visualização dessa comunidade e vocês podem perceber. E aqui também nós podemos mostrar outra comunidade, vamos separar agora a comunidade 1, vamos executar novamente essa célula de separar a comunidade, criar o subgrafo e a célula de mostrar. E aqui nós temos outras comunidades. Então percebam como foi muito fácil nós conseguir identificar essas diferentes comunidades e inclusive separar elas. Isso é muito importante, pois caso eu tenha outras features dessas pessoas que estão representadas aqui pelos pontos, nós podemos identificar as características que vão predominar em cada grupo. E dessa forma eu posso definir diferentes perfis. E esses perfis, com essas informações, nós podemos inclusive sugerir diferentes conteúdos e produtos para cada perfil. Então dentro desse grupo eu posso identificar aquelas features que são mais relevantes, que tenham maior presença, e dessa forma eu posso verificar também quando surgir uma nova pessoa dentro da minha rede, se essas características são próximas do grupo X ou do grupo Y, e recomendar produtos e informações de acordo com aquele grupo já pré-existente para aquela nova pessoa. E essas estruturas têm um papel muito importante no mundo da ciência de dados atual, tanto em análise de redes, também a gente utiliza estruturas em grafos para análise de ruas. A maioria dos meus trabalhos que eu faço hoje no doutorado são em cima de análise de grafos em redes de ruas. E se você quiser, deixa aqui nos comentários se você quer aprender a baixar e gravar redes de ruas em estruturas de grafos como essa, que eu posso gravar outras aulas e deixar aqui no canal para vocês. Então, gostaria de agradecer. Qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários. Obrigado e até mais.